Olá, bom dia. Vamos ler hoje a doença de Ezequias. A doença de Ezequias. Naquele dia, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido, com fidelidade, com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi sua oração, vi suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu. Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu da escadaria de Acais, e a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Ouça, Ezequias, rei de Judá, escreveu o seguinte. Então, essa palavra, temos aqui uma situação muito difícil e, ao mesmo tempo, algo que Deus fez por esta pessoa, por este rei, que foi muito maravilhoso. Este era um rei que adoeceu, mas ele estava à beira da morte. E Deus enviou o profeta para falar para ele que ele iria morrer e não iria viver. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. Então, Ezequias estava doente à beira da morte. Então, para Deus, nunca é tarde fazer alguma coisa por nós, ainda que esteja no último respiro e suspiro, né? Ele ali pode ressuscitar e abençoar. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: olha que visita, né? Em vez de trazer uma palavra de vida, veio trazer uma palavra de morte. Filho de Amós foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai recuperar. Então Ezequias iria falecer, né? Ele não ia aguentar e suportar aquela enfermidade, porque além dele já estar à beira da morte, o profeta mandado por Deus foi dizer que ele não ia viver. Imagine só, você já está doente, às vezes até na esperança de se recuperar, e de repente ouvi uma palavra de um homem de Deus que não vai viver, vai morrer. Então o que Ezequias fez? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincero, e tenho feito o que tu aprovas. Então Ezequias, ele era um homem que servia a Deus, que tinha temor e também estava ali, né, fazendo as coisas certas e justas. Por que aquela enfermidade veio? Mas ele não se abateu, ainda que o próprio Deus disse para ele: olha, Ezequias, você vai morrer. Ele já estava à beira da morte. Ezequias, você vai morrer. Mas o poder da oração é muito forte. Quando a gente fala com Deus com um coração contrito, aquele coração voltado, dizendo: Deus, me acode, me socorre. E não deixando que o medo e o desespero venham neutralizar. Ezequias podia muito bem dizer: que Deus faça a vontade dele, ele não quer, mas ele não, ele mostrou que queria viver e ia lutar mesmo de encontro à palavra de Deus, né? Que Deus não disse: você vai morrer e não vai viver. Mas ele: não, eu vou fazer alguma coisa por mim mesmo, se eu não fizer, quem vai fazer?
E ali ele colocou o rosto para a parede e orou e disse: mas Senhor, tenho andado sincero, justo, fazendo o que tu aprovas, e por que me sobrevém este mal? Às vezes você se pergunta, né? Por que este mal na minha vida e nos meus caminhos? Vê lá se não é para a honra e glória do nome de Jesus? Ou algo falta em nós para que possamos chegarmos mais a Deus? Né? Então ele não se rendeu, ele não se deu por vencido, nem abaixou a cabeça. Ele chorou porque era algo que só Deus podia fazer, revogar aquela palavra, que mesmo ele mandando e enviando o seu profeta a falar, porque antigamente os profetas tinham um valor muito grande, né? O que o profeta falasse estava falado e era o que aconteceria. Mas Ezequias, podemos ver que Ezequias era um rei forte, um rei que não abaixava a cabeça. Não que ele foi desafiar a Deus, ou que ele quis mostrar a Deus que podia, não. Ele tão somente se humilhou, pediu e suplicou. Nós é o que devemos fazer hoje. Pedir, se humilhar e suplicar nos momentos mais difíceis e tristes e angustiantes de nossas vidas. Ainda que o médico diga que não tem jeito, mas a gente tem que manter aquela fé, aquela confiança e que tudo vai dar certo. Ainda que não dê. Por quê? Porque quem somos nós para revogar um édito de Deus, né? Mas podemos orar, podemos se humilhar, podemos buscar, pedir, clamar, suplicar, e quem sabe o édito não é mudado, como na vida do rei Ezequias. Então o que acontece? A palavra do Senhor ainda fala: sincero, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente, né? Ele humilhou-se, ele chorou, ele disse: Deus, eu não quero morrer, eu quero viver. Ele falou muito através do choro e da sua oração. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi as suas lágrimas. Então Ezequias falou muito com Deus através da oração e das lágrimas. Ele não ficou calado esperando a morte. E a lágrima mostrava que a lágrima mostra e fala também, né? Porque ouvi tua oração e eu vi você chorando as suas lágrimas. E ali o profeta nem saiu da casa do rei. Já estava de volta trazendo a bênção e a vitória. Deus não quer que a pessoa se entregue no leito de um hospital ou que o medo venha neutralizar. O medo não é de Deus. Ele se agrada e quer que a pessoa se levante e busque a Deus. E busque de corpo, alma e espírito. Seja forte, corajoso, ainda que esteja desesperado por dentro. Mas Deus gosta dos corajosos. Deus gosta daqueles que não se entregam tão fácil. Ezequias podia se entregar fácil, porque foi o próprio Deus que falou. Mas ele sabia que este não era o destino que Deus queria para ele. Então a palavra de Deus fala aqui. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Então Deus tinha um propósito, Deus tinha algo a falar. Aí utilizou dessas táticas para poder ver o pensamento. Claro que Deus já tinha visto, né? Mas queria saber, né? As ações e as atitudes do rei, como seria. Claro que Deus já sabe de tudo. Mas tão somente 10% das coisas é Deus, 100% das coisas é Deus e 10% cabe a nós. E ali Ezequias, eu acredito que foi um rei maravilhoso, mais do que já era. Serviu e buscou a Deus muito mais. E aqui o Senhor tão somente fala que vai curá-lo, acrescentar 15 anos à sua vida, como também fez promessas de livrar a cidade, guardar e proteger. E aqui fala mais: este é o sinal que o Senhor fará o que prometeu.
Farei a sombra do sol retroceder os 10 degraus que ela já cobriu na escadaria de Acais. E a luz do sol retrocedeu os 10 degraus que tinha avançado. Então Deus ainda colocou um sinal que aquilo que ia falar ia cumprir. Além de aumentar 15 anos na vida do rei, ainda também prometeu que defenderia ele e a cidade. E colocou um sinal, né, para ele saber quando estaria curado e que estas bênçãos e vitórias viria. Então ele não só viveu através do seu choro e das suas lágrimas, do lamento, da humilhação, como também salvou uma cidade, e a bênção do Senhor foi na vida de Ezequias e na vida daquele povo. Então, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e a sua família. Faça como Ezequias, ore, lute, não se dê por vencido, não deixe o medo, a incerteza, a insegurança neutralizar, mas ore, busque a Deus, chore, se humilhe, Deus te ouvirá. Deus te abençoe.